paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um dia, sexta-feira, né? Vencemos aí mais uma semana. Vamos ler o último versículo que encerra essa passagem. É o versículo 43 de João 12. O evangelista vai dizer: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Pode se assentar. Eu creio que essa passagem falou muito aos nossos corações, né? Nos ensinou bastante em relação à fé, em relação àquilo que nós cremos, àquilo que nós vivemos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui passou por algo essa semana em que talvez a nossa fé foi provada, como a desse povo foi provada, né? Como a dos judeus foram provados. E ali, nesta passagem, não era somente simples pessoas, tinham autoridades, tinham pessoas, tinham sacerdotes, né? Então, muitas vezes, a nossa fé, ela vai ser provada em algum momento. E é onde nós temos que mostrar aquilo que nós realmente somos em Cristo Jesus. Amém? Então, é muito forte que ele fala que o povo amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o evangelista, ele expressa a ambição daquele povo, era maior para a influência sobre eles, teve maior influência sobre os homens do que a própria fé, do que ao temor de Deus. E é isso que muitas vezes hoje acontece, né? Para não perder uma oportunidade, para não perder um momento em que eu posso ter um status muito bom, né? Isso dizendo em uma carreira profissional ou em algo que possa te colocar em evidência. Muitas vezes a fé vai ficar de lado e a ambição, ela vai fazer com que você tome atitudes contrário àquilo que está no seu coração. E é isso que aconteceu com aquele povo. Você imagina só, quando a nossa fé, ela é testada por Deus. Quando Deus, ele, de alguma maneira, vem para provar a nossa fé, para ele ver se aquilo que nós desejamos em nosso coração, ou aquilo que nós dizemos que façamos na presença dele, vai se concretizar. Mas olha como Deus é tremendo. Ele sabe qual vai ser o resultado, ô Peçanha. Ele vai provar a minha fé. E ele já sabe se eu vou realmente manter aquilo que eu tenho no meu coração ou não vou. Ele sabe, porque ainda no ventre de nossa mãe, a palavra diz que ele nos chamou pelo nosso nome. Mas, mesmo assim, ele precisa saber, porque através da minha obediência, através da minha fé perseverante, eu vou abrir portas, eu vou fazer com que cadeias sejam quebradas, e eu vou fazer com que Deus, ele olhe para mim e se alegre. Agora, você imagina só como é para Deus ele ver uma fé sendo desonrada. Deve ser duro, né, meus irmãos? Sabe? Deve ser duro quando Deus, ele deposita a fé em nós, ele acredita em nós, e quando ele nos coloca à prova, aquilo que nós vamos fazer é como diz aqui, são as influências sobre os homens, e nós deixamos a nossa fé de lado. Deve ser duro para Deus, viu? Deus deve se entristecer muito. Então, eu creio que esta semana Deus, ele falou aos corações de alguma forma, nos simples detalhes, talvez uma palavra, né? Talvez uma palavrinha em que talvez muitas vezes geravam dúvida e que fazia com que nós deixássemos de fazer o nosso chamado, deixássemos de fazer aquilo que é verdade para nós, muitas vezes por criar situações para ganhar algo em troca. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas negando fé porque querem criar situações falsas para ganhar algo em troca. Infelizmente.
Eu deixo de ser um cristão, eu nego a minha fé para ganhar, sei lá, um aumento, ou para ganhar uma oportunidade de emprego, ou para ganhar uma oportunidade em que eu começarei a passar a estar em evidência. Quando aqui eu quero citar uma outra palavra que está em Hebreus 11, 27, que eu acho lindo, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a firmeza inabalável da fé de Moisés. Olha só o que diz a palavra: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha só que forte. O que Paulo quis dizer? Que quando nós fixarmos os nossos olhos em Deus, quando nós fixarmos a nossa fé no Senhor, o nosso coração será inabalável e incorrompível. Situação nenhuma dessa vida, dinheiro nenhum dessa vida vai mudar aquilo que nós somos, vai fazer com que nós venhamos titubear na nossa fé. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então, o evangelista, ele, nesta passagem, ele fala que o povo amou mais a glória de Deus. Significa desfrutar de reputação, que eu acabei de falar. Muitas vezes, o que eu quero é ser bem conhecido. O que eu quero, Peçanha, é ir todo final de semana, sabe, para um lugar e tirar uma selfie bem bonita, para mostrar onde eu estou, sabe, para criar um status que muitas vezes é um status falso, porque eu não tenho nem onde cair morto, falando bem a verdade, mas o que eu quero é mostrar que eu estou em evidência. E nós que somos cristãos, nós não precisamos mostrar o lugar que nós estamos, mas a nossa fé, aquilo que nós somos, o que é preciso é onde nós estivermos, que nós venhamos manter o nosso testemunho. E não é o lugar, mas é aquele que está no lugar, que é eu e que é você. Então, quando nós chegarmos em um lugar, não é o lugar que precisa estar em evidência, mas é aquilo que nós somos. O nosso testemunho precisa fazer com que aquele lugar mude. Não é onde eu estou, mas é aquilo que eu estou fazendo. Não é onde eu estou, mas é o testemunho que eu estou levando. Não é tirar selfie bonita, é falar de Jesus, é levar o amor, é pregar o evangelho que faltou aqui nessas pessoas. Faltaram a fé para não titubear e não deixar que aquela situação mudasse o seu pensamento. Onde aconteceu? Mudaram porque eles tiveram medo, nós citamos aqui, porque eles deixaram a dúvida entrar. Porque também, irmãos, vamos ser sinceros e realistas, ali era um tempo em que eles estavam em um momento que talvez se eles falassem de Jesus, se eles falassem que eles estavam com Jesus, eles poderiam morrer. Hoje, dificilmente vai acontecer isso, mas mesmo assim, a minha e a sua fé, ela será provada, para saber de que lado você está. E o apóstolo continua dizendo em Apocalipse 21:8, essa passagem de incredulidade é muito forte, mas essa passagem vem para abrir os nossos olhos, que muitas vezes estão fechados para muitas coisas em meio ao Evangelho. Olha só o que diz: mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha só o que o apóstolo fala para todos esses aí, que mentem, que têm medo, que negam, que trocam a sua fé por um status ou por alguma coisa que vem fazer com que ele esteja em evidência. Olha só qual será o fim. Mas aquele que permanecer firme, aquele que permanecer fiel, terá um galardão. E esse galardão vai ser lá no céu, ao lado do nosso Senhor. Como diz em 2 Timóteo 1,12. Quero finalizar com esta palavra sobre a explicação
do evangelista sobre incredulidade, se nós vencermos tudo isso aqui que nós vemos essa semana, se nós vencermos todas as situações que se levantarem adversas em nossas vidas e permanecer firme com a nossa fé, o nosso galardão virá, a vitória virá, a resposta de oração que você tem colocado diante do Senhor virá, porque o Senhor se alegrará na sua fé. E olha só, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dia esse que será, talvez se estivermos aqui, o dia do arrebatamento, em que o Senhor virá e buscará os limpos de mão e os puros de coração, como dissemos. Amém? Que possamos fechar esta semana com o pensamento e com a vontade de fazer aquilo que ainda nós não fizemos para com o Senhor Jesus. De fazer aquilo que ainda nós não fizemos para com a nossa fé, que muitas vezes é manifestá-la, fazendo realmente aquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém? Graças a Deus. Pode ficar de pé para orarmos. Fechamos mais essa semana, graças a Deus, na presença de Deus, e cremos que virá mais uma semana que permaneceremos firmes. Amém? Oramos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por mais uma semana, Pai. Muito obrigado por nos conduzir, muito obrigado por nos cuidar, Senhor, por cuidar de nós debaixo das suas asas. Nós sabemos que em tudo o seu nome é glorificado, Senhor, e se for através de provas, e se for através de desertos, que o Senhor quer provar a nossa fé, venha, Senhor, que prove, que venha mesmo o deserto, porque nós sabemos que o deserto, Senhor, ele não é para sempre. Nós iremos passar e nós sabemos que no deserto há crescimento, no deserto, Senhor, ó Pai, a manifestação da sua glória, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso pedido, Senhor, o que nós profetizamos é que a nossa fé venha estar em Ti, que o nosso olhar venha estar em Ti, para que não venhamos negar o Senhor nos simples detalhes, Senhor, que muitas vezes nós negamos, e venhamos ser, ó Pai, atalaias, e venhamos ser ministros do Teu Evangelho, Senhor, que irá ajudar a resgatar essas pessoas que estão precisando. Coloca amor, Senhor, em nosso coração. Injeta fé, Senhor, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de crescimento espiritual no meio do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais uma semana, por mais um dia. Venha estar conosco também no fim de semana, Senhor, nos guardando debaixo das suas fortes mãos. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantemos nossas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família, na igreja do Senhor aqui reunida, na igreja do Senhor reunida nos quatro cantos da terra, que aguarda com alegria, esperança e confiança a volta do Senhor Jesus para arrebatar-nos com Ele.